E aí galera, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, estamos aqui para a nossa leitura de cartas do hoje, para o seu momento consulta aqui comigo aos oráculos. E é Páscoa, então aproveito para desejar uma feliz Páscoa a todos, apesar de a gente já estar quase terminando aqui, né, o dia, mas ainda cabe, então ficam os meus votos aí, principalmente de paz e harmonia para todos e que não seja só no dia de hoje, né? Que essa vibração possa permanecer conosco. Bom, vamos ao nosso assunto, então, o que teremos para tratar no dia de hoje aqui, olhando para os nossos oráculos. Ele ou ela vai me chamar para conversar? Como vai ser? Vamos nos entender? Então vamos responder tudo isso olhando para os nossos 3 decks que estão aqui na mesa, que vão passar informações e nos dar a resposta que a gente precisa ter. Então eu vou usar aqui um tarot tradicional. Hoje eu troquei, né? Eu costumo trazer o tarô que tem a arte das bruxas, que eu gosto bastante de usar, mas é bom dar uma variadinha também. Então trouxe esse hoje, que é o Pictorial Key. O baralho cigano, eu trouxe aqui o deck da Santa Sara e sempre trago mais um deck também, geralmente o Book of Shadows, que eu gosto bastante de ler. Então eu vou trabalhar com esses 3 baralhos para você, serão 2 aberturas deles na mesa. Então você vai escolher aqui uma das 2 pedrinhas para participar. Uma coisa meio Matrix aqui, né? Ficou sem querer a cápsula azul ou a vermelha que você vai pegar. Então, o quartzo azul na minha mão esquerda ou o jaspe vermelho na mão direita. Escolhe aqui uma das 2 pedras, pausa o vídeo nesse momento, se te bater uma dúvida aí, daí você pode escolher com mais calma. Quem estiver fazendo a primeira visita no canal, aproveito também esse instante para te convidar a se inscrever, ativar as notificações. Vem me acompanhar, vem participar comigo aqui no dia a dia, é sempre um prazer receber a todos. Vamos nessa então? Eu vou usar primeiro o quartzo azul, tá legal? Vou deixar ele então ali sobre o pentáculo com os gnomos. O jaspe vermelho vem para a mesa depois. Vamos nessa então. Ele ou ela vai te chamar para conversar, como é que as coisas vão acontecer, vocês vão se entender juntos. Vamos ver o que a gente tem aqui. Usando primeiro o tarô tradicional, em combinações de arcanos maiores e menores. Os arcanos maiores, então, primeiro. Já estão aqui prontos para a leitura. Agora, os menores. Prontinho, vamos lá então. Suas 3 combinações. Na primeira vem o Imperador com o As de Paus. Na segunda nós temos o Julgamento com um 8 de Paus. E na terceira vem aqui pra gente a Lua com mais uma carta de paus com 4 de paus, tá? Bom, então vamos fazer assim, deixa eu tirar os montes ali para a gente ficar com a mesa mais limpa, para termos a nossa leitura aqui. Na primeira combinação com o Imperador e o As de Paus, nós temos um As dando abertura aqui para possibilidades. Então nós temos sim um diálogo que pode surgir aí, alguém que vai te chamar para conversar. O As traz possibilidades, né? Então isso aponta muito para uma chance de entendimento, de acordos, né? De se negociar condições, entre aspas, vamos dizer assim. E o imperador é importante de te falar, né? Pode mostrar uma pessoa um pouco sistemática, teimosa, aquela pessoa que quer as coisas do jeito dela. Então é alguém que te chama para conversar, eu acredito que sim, mas aquela pessoa que quer colocar muito dos próprios termos, tá? E que dificilmente vai
fazer valer mais das suas vontades. Eu acho que é aquela pessoa que quer se impor a você, né? E assim, dá pra gente ficar junto, mas eu preciso que seja dessa forma, tem que ser desse jeito, não pode ser do outro e tal, sabe? Aquele tipo de pessoa que tende a agir dessa maneira. É, do tipo que se impõe mais e quer fazer valer mais das próprias vontades, né? Pode ser aquela pessoa mais cabeça dura, um pouco egocêntrica também, e você já pode de repente ter muito dessa impressão com ele ou com ela. Oportunidade de você me dizer nos comentários. Você se relaciona ou você gosta de alguém que se identifica com o imperador, que é aquela pessoa que acha que sempre tem que fazer do jeito dela, que não admite ser contrariada, né? Então nós temos muito dessa característica, muito desse tom, apesar de ser alguém que vai te dar uma abertura, que vai chamar para conversar. O As de Paus traz possibilidades, né? Mas eu acho que é aquela pessoa que, se você entende que é uma pessoa difícil, é justamente alguém que não vai ceder tanto dentro do próprio ponto de vista, se é que você me entende, tá? Então, para a gente começar essa conversa olhando para o tarô, temos esses termos aí. Aí vem aqui o julgamento e o oito de paus, tá? É uma combinação muito positiva porque o julgamento pode apontar para um recomeçar aqui entre vocês, uma nova etapa, oportunidade de se deixar para trás algumas coisas que atrapalham vocês, o que é prejudicial à relação, ou se é aquela pessoa que de repente não está te correspondendo, se as coisas estão meio empacadas aí, a gente tem um movimento no oito de paus, a gente tem então possibilidades no ar entre vocês. Se você está sentindo falta da companhia, se é aquela pessoa que não está se colocando ao seu lado, que não está te correspondendo, a gente tem movimento nesse oito de paus, então as coisas se movendo entre vocês e principalmente isso representando atitude, já que nós temos exatamente o as de paus ali também combinado com o imperador. O imperador, em termos de atitude, é muito positivo, que é aquela pessoa que realmente não espera, não depende tanto, né, de circunstâncias dos outros, é a pessoa que vai e faz, tá? E a gente vê alguém buscando aqui uma situação com você que possa valer a pena. Então, é uma chance de fazer de novo, uma chance de recomeçar. Vamos pontuar diferenças aqui para ajudar você a se identificar. Por exemplo, se você está em um relacionamento, né, ou se você tem um caso, um rolo com alguém, né, o que quer que seja, e é aquela coisa de vai, não vai, dá um pouco certo, depois dá um pouco errado, aí dá um pouco mais certo, depois dá muito errado, e fica aquele vai e volta, né? Brigas, desentendimentos, de repente choque de ideias, né? Principalmente se você de fato lida com uma pessoa que é difícil, que pode se identificar ali no imperador, se você sabe que também você não é muito aquela flor que se cheire, né? E aí fica, né, duas pessoas ali geniosas nos enfrentamentos, tá? Então, de repente, dificuldades a dois, a gente vê chance de isso podendo ser tratado de outra maneira, exatamente com o julgamento. É um recomeço, tá? Uma nova etapa para se viver, então novos passos para serem dados entre vocês com o as de paus. Então, eu acho que concessões são necessárias também aí, né? A gente vê a pessoa, de repente, querendo colocar mais dos próprios termos, porém também cedendo em alguns aspectos. É alguém que entende que isso é importante, exatamente para se poder recomeçar. Se você não está aqui pensando em ex nenhum, né? Então você de repente conheceu uma pessoa há pouco tempo de quem você está gostando, é a pessoa que vai te chamar para conversar, como isso tende a ser, né? Vocês vão se entender, então é claro que o tema cabe para você também. E aí esse julgamento pode mostrar uma pessoa querendo refazer a própria vida amorosa, né? Buscando aqui um novo cenário, uma nova oportunidade para viver o amor e vendo isso com você, tá? Vendo esse tipo de oportunidade com você. Então a gente tem um entendimento aqui que está surgindo, conversa que está surgindo, sim, oportunidades aí entre vocês, certo? E nessa terceira combinação, onde nós temos a Lua e o 4 de paus, tem uma situação aqui muito positiva, que eu acredito, tá? Porque a lua no tarô, ela mostra muito daquilo que pode ser ilusório, ou quando a gente acha que está se enganando, né? É aquilo que sempre parece ter algo por trás de alguma coisa, o lado oculto das circunstâncias, né? Então, esse arcano da lua talvez pode indicar entre vocês a necessidade de
uma conversa para alguns esclarecimentos, né? Pode ser que alguns pingos estejam faltando aí nos is, então oportunidade para isso, porque nós temos o 4 de paus que mostra tudo ficando bem, então eu acredito que é alguém que vai te chamar para conversar e vai ser também uma ocasião importante para vocês alcançarem aqui esclarecimentos. Né? Se você desconfia de alguma coisa, chance de poder tocar no assunto, né? Se você está aí buscando uma oportunidade para isso, também pode ser que ele ou ela tenha algo a esclarecer com você, também precise saber um pouco melhor, né? A respeito de uma determinada situação. Então, essa combinação traz esse tipo de tom da conversa também, oportunidade de se esclarecer as coisas, né? E deixar tudo bem. Eu acredito que isso ajuda muito a fluir, ajuda muito essa energia aqui do julgamento com o 8 de paus, que é de movimento, que é de possibilidades, a fluir. A partir do momento onde de repente vocês desenroscam alguma situação juntos aqui, que pode ser um nó, né? Que acontece por desconfianças, por coisas que não estão muito claras, quando parece que tem algo por trás e tal, chance de se esclarecer, né? Principalmente se está de repente um ali meio no pé atrás com o outro, porque, né? Parece ter alguma coisa meio esquisita, então a gente tem isso aqui se desfazendo, se solucionando. Então, é alguém que te chama para conversar sim, porque a gente está vendo atitude para isso aqui. Vemos as intenções, é uma ideia de recomeçar, é um novo momento, uma nova etapa entre vocês, né? Novos passos para serem dados e também alguém que sente que está precisando, né, colocar as coisas aí no seu devido lugar, em pratos limpos, para vocês ficarem mais leves e poderem seguir, tá? Então o tarô apontou tudo isso para nós, a gente segue agora com o baralho cigano, né, e o tarô fica aberto aqui para que tenhamos a oportunidade de combinar cartas. Então, como eu costumo dizer, eu passo pelo tarô tradicional, o que não significa que terminou a leitura dele. Por quê? Eu ainda vou abrir mais 2 decks, né? O baralho cigano e o Book of Shadows, e isso vai somar informações, a gente vai ver como é que as coisas vão se encaixando. Então, assim, já temos a resposta necessária para a sua consulta de hoje comigo? Ainda não. Temos um direcionamento muito importante que já foi oferecido pelo tarô. É uma bela de uma diretriz, né, que o tarô tradicional nos passa, mas a conclusão você tem comigo assim que eu passar por todas as cartas, né? Então, vamos em frente aqui. Agora o baralho cigano para você. Vamos lá, no baralho cigano com as cartas da Santa Sara. Vamos ver o que temos para analisar aqui. A chave, o navio e a carta do cachorro. Cartas excelentes que vieram então no seu baralho cigano. Por quê? A chave indica exatamente atitude, iniciativa e responde no alvo, uma das nossas perguntas aí do tema, né? Se é alguém que vai te chamar para conversar. Então a gente já estava vendo o tarô apontar para isso e vemos o baralho cigano também agora, com a chave, exatamente com a iniciativa que você está esperando dele ou dela. Então, isso surgindo aqui para nós, né? E olha que interessante, o navio, novos horizontes, né? Então alguém querendo viver novas situações ao seu lado, o que combina demais com o que nós vimos exatamente aqui, né? No julgamento, onde eu falei de uma nova etapa, de um recomeçar, né? Então são novas possibilidades, o navio aponta para coisas novas, deixar também situações para trás, né? Saber perdoar, saber esquecer certas coisas, exatamente para se poder seguir e aproveitar esse movimento aqui do 8 de paus, com o que vocês tiverem para viver. Então, não vale a pena, né, se apegar tanto ao que já foi. E aqui vem também uma oportunidade que é justamente de esclarecer algumas coisas, para não deixar também, por isso mesmo, alguma coisa que incomode muito. Então, aquela oportunidade assim, tem alguma coisa que você queira falar? Né? Então vamos falar disso agora para depois não voltar nesse assunto, combinado? Aí vocês, né, colocam os termos ali e seguem em frente. Então eu vejo muito disso acontecer. O seguir em frente está aqui no navio. E o cachorro mostra, nossa, deu uma bela escurecida aí, né?
mas tudo bem, voltou à luz. O cachorro mostra alguém querendo se colocar ao seu lado. É uma carta de companheirismo. Também é uma carta de lealdade, né? Então, é uma carta que se refere aqui ao que esse alguém está buscando viver com você agora, se fazer mais presente, desejando mais da sua companhia, tá? Então, fazendo valer mais oportunidades a dois, né? E aí a gente começa a ter um bom entendimento também, exatamente para a terceira questão do tema, né? Quando a gente está perguntando se vocês vão se entender juntos. Com a carta do cachorro, a gente tem muito apontando para isso, inclusive com a chave, ajudando a esclarecer o que precisa, né? O que está meio esquisito entre vocês ali na lua. Então vem a chave trazendo solução para onde está faltando, né? Para também se poder tratar dos impasses, das dificuldades e fazer a vida andar. Então a gente está vendo muito dessa vibração aí entre vocês. Agora o baralho cigano fica ali no cantinho e a gente vai fechar a sua leitura com o Book of Shadows. Olha aí, nossa mesa já está ficando legal, cheia de cartas. O terceiro deck aqui para você, então vamos ver o que teremos. Aqui tá vindo o arcano da runa, ou das runas. Tá surgindo bastante esse arcano aí, viu? As estrelas também surgiu recentemente na mesa. E aqui nós temos as criaturas do ar, seres do ar, tá? Então, o que a gente tem? A carta das runas aponta para conhecimento, para sabedoria, para não se desperdiçar oportunidades. E a carta das estrelas mostra alguém que quer viver o que tiver para viver, independente do que vão pensar, do que vão dizer. Uma pessoa seguindo as próprias vontades. E pensando grande aqui, sonhando alto. Essa carta aqui dos animais do ar, dos seres do ar, traz no 8 do elemento terra, né, são os seres do ar, traz para nós a ideia de expectativas, de planos, tá? Então, essas cartas mostram sim muito entendimento, por quê? Primeiro, pelas runas, que traz uma dose de sabedoria, de conhecimento, o que é a experiência entre vocês, a bagagem, né, com aquilo que, por exemplo, se aprende com os erros para não repetir, então é um momento de mais maturidade, de aproveitar mais as oportunidades. Nessa carta aqui no 10 do elemento fogo, onde nós temos essa constelação, as estrelas, que apontam exatamente para se viver aquilo que se apresenta. Então é alguém que não vai querer desperdiçar uma chance de buscar experiências de vida ao seu lado aqui, tá? E essa carta mostra alguém fazendo planos, expectativas. Então, uma pessoa que vai te chamar para conversar, sim, que tem muito a te dizer, né? E há uma grande possibilidade de entendimento entre vocês, sem dúvida alguma, nessas cartas que foram abertas então. Obviamente, eu não estou falando disso tudo para acontecer hoje, né? O tarô, ele nos antecipa os fatos porque a leitura alcança a energia das pessoas. Então é aquilo que está no astral para se materializar no nosso plano físico, né? Então as coisas vão se fazendo aos poucos. Pode ser rápido, né? Para algumas pessoas, pode levar um pouco mais para outras, mas eu acredito que isso tudo aqui não demora não, tá? E só para te dar uma base, então, vamos colocar essa leitura daqui para o final do mês, para esse andamento das coisas aí. Principalmente porque nós já temos aqui uma carta de movimento, tá? Que é um 8 de paus, indicando que tudo está meio no ar aí já para acontecer. Então é aquela pessoa que tem bastante a te dizer, que não vai desperdiçar isso, quer viver situações ao seu lado, não está se importando com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Vimos a atitude, vimos alguém querendo se colocar com você, vimos que tipo de situação pode surgir na conversa, principalmente aqui, né? Com chance de se esclarecer algumas coisas. Isso é fundamental, porque acontece demais, né, galera? Entre casais, entre pessoas que estão de alguma forma envolvidas, sempre enrosca um pouco quando um começa a desconfiar do outro. Olha, aquilo não está muito claro para mim, eu acho que a gente tem que tratar daquele assunto e tal. Então é oportunidade para isso
exatamente para dar uma zerada nessa situação e aí vocês conseguirem recomeçar, seguir em frente, deixar para trás certos assuntos que estão mais atrapalhando do que ajudando, tá? Então, a leitura foi muito positiva aqui para você que participou comigo, junto com o quartzo azul na mesa, que está lá pertinho dos gnomos. Então, agora eu vou recolher, deixa o seu like, me conta aí como é que você se sentiu com essa leitura, me conta se há situações para vocês esclarecerem, se você estava esperando por isso, né? Se a pessoa com quem você se relaciona, esse alguém que você mentalizou, tem esse comportamento sistemático do imperador, se você sente que precisa ser praticamente o tempo todo do jeito dele ou do jeito dela, e se isso às vezes te cansa, tá? Então é importante dizer, não dá para esperar que a pessoa vai mudar por completo, mas nós vemos algumas concessões aqui, tá? Que é, na verdade, a necessidade de um se adaptar ao outro, e a gente está vendo alguém a fim de caminhar com você. Então, é alguém que tem esse tipo de consciência também, tá? Me conta, então, um pouco desses detalhes aí, como você puder participar nos comentários, dando o seu feedback. Certo, gente? Então, vamos reorganizar agora para fazer o atendimento da galera que optou pela outra pedrinha da mesa. Opa! Quase que eu causei um acidente tarológico aqui. Dá uma reorganizada. Pronto. Agora sim, então a gente troca a pedra, quartzo azul pelo jaspe vermelho. A pílula vermelha de hoje, né? Como eu brinquei lá no comecinho do Matrix. Então, bora lá. Vou arrumar aqui primeiro os arcanos maiores para nossa leitura. Já tá certo ali. Agora os menores. Vamos colocar então suas 3 combinações. Na primeira, nós temos um enforcado com um as de copas. Pra gente começar a ver então se ele ou ela vai te chamar para conversar, como pode ser essa conversa caso aconteça, se vocês vão se entender. Segunda combinação, imperatriz com 9 de copas. E na terceira vem o diabo com o 8 de copas. Então, 3 arcanos menores de copas aqui. Deixa eu tirar os montes para a gente ficar com a mesa mais limpa para a leitura. Aí, né? Fica melhor. Bom, então, é o seguinte. Lá no enforcado com as de copas, a gente tem um aspecto do enforcado justamente que o as de copas está permitindo para a gente aqui, né? Porque quando a gente lê o tarot combinado assim, o arcano menor direciona muito do que o maior pode dizer, tá? Porque o arcano maior do tarot diz muita coisa, né? Há muitos significados, muitas ideias contidas nele. Então, como o as de copas é um naipe
né, do elemento água, que traz o emocional, e um as sempre traz abertura, então é um arcano que está trazendo possibilidades entre vocês e o que pode ser um novo olhar para a relação, novas percepções, e eu acredito que isso ajuda, né? Pode trazer pontos de admiração para que um possa perceber mais do outro e para que também se possa enxergar onde estão os problemas, porque quando a gente não consegue enxergar a raiz das coisas, muito menos a gente consegue tratar, né? Então aqui vem a ideia de se olhar tudo por outro ângulo, né? E buscar mais do que há entre vocês. A gente vê esse tipo de momento dele ou dela com você, esse tipo de postura. E eu acho que isso favorece, né? Exatamente porque mostra uma pessoa mais interessada, buscando mais aqui com você, te observando mais. Então, se você tem aquela sensação da pessoa que parece desinteressada, displicente, né? Não te dá a devida atenção, a gente vê alguém justamente olhando mais de você agora, buscando mais para viver com você, né? Buscando olhar para as coisas de outra forma. E isso eu acredito que seja um comportamento cuidadoso de alguém que está querendo entender melhor o que pode existir entre vocês, tá? E aí vem aqui, olha, a Imperatriz com o 9 de copas, que é uma combinação excelente. Por quê? A Imperatriz, primeiro, ela traz energia de expressão, de comunicação, tá? Não mostra uma pessoa retraída, mostra uma pessoa afim. Então a gente já começa a ver alguém que te chama para conversar, sim, quer tratar das coisas, né? Quer poder falar com você, enfim. E a Imperatriz traz a energia do amor, né? Ela mostra um campo fértil para se lançar boas sementes e termos bons frutos aqui. Então, o arcano da Imperatriz, exatamente dentro de uma leitura afetiva, ele traz grandes possibilidades de conquista, de oportunidades, tá? E como ela está combinada ainda mais com uma carta de copas, que é elemento água, emoção, sentimentos, né? E principalmente o 9, que traz aqui uma ideia de satisfação, de algo tranquilo, a sensação de boas escolhas, tá? Então a gente tem aqui, olha, uma pessoa que está ali de boa, né, que está orgulhosa de si, é alguém que entende que está fazendo a coisa certa. Então a gente vê uma conversa que tem para acontecer entre vocês, né? Alguém que te chama para conversar e pode mostrar a você que é um momento diferente. Pode ser alguém que está mudando aqui na forma de ser e com mais clareza sobre o significado do que vocês têm para viver juntos, alguém experimentando mais das próprias emoções aqui, compreendendo melhor os próprios sentimentos com você, tá? Essa combinação aponta muito para isso e eu acredito que seja uma grande motivação para esse alguém te procurar, para te chamar para conversar, para vocês tratarem das coisas juntos, né? Alguém querendo desfazer mal-entendidos, tá? Que podem estar aqui, olha, no diabo com esse 8 de copas, né? De repente as coisas não vão bem entre vocês agora por intrigas, por ideias que, né, germinaram ali naquela sementinha da maldade, fofoca. O diabo tem muito a ver com isso, né? Com situações que confundem a nossa cabeça e que às vezes nos fazem tomar decisões erradas, porque os parâmetros estão errados. Então isso daqui representa muito a ideia de mal entendidos, né? Que geram na gente a sensação de, olha, parece que não é bem isso que eu quero viver. E é quando a gente acaba se afastando, né, de uma determinada situação. Mas olha que interessante, na sua leitura a gente tem o 8 de copas e o 9 também, tá? Então, esse 8, essa sensação aqui, né, de que as coisas não vão bem e um afastamento, é muito proveniente dessa confusão do diabo, que pode estar relacionado a ideias distorcidas, a mal-entendidos, a fofocas, intrigas, inclusive. Tudo aquilo que tenta confundir os nossos pensamentos, né, as artimanhas do diabo, tá? Que fazem com que decisões erradas sejam tomadas. Então, eu acredito que alguém que tenha passado por isso com você, tomou decisões erradas, mas porque estava faltando clareza. E a gente tem o quê? Justamente um novo olhar, novas percepções agora, as coisas sendo vistas por outro ângulo. Então olha que importante, uma pessoa que pode ter chegado à conclusão aqui de que tomou decisões erradas por não
entender direito as coisas, por não conseguir enxergar o significado do que há entre vocês, né? Por não saber lidar, de repente, tão bem com os próprios sentimentos, mas uma fase agora de mais entendimento sobre isso. E aí, isso gera comunicação, gera conversa, gera aqui uma oportunidade entre vocês que de repente está faltando, tá? Então a gente vê uma conversa surgindo, sim, né? Temos aqui na mesa, mostrado pelo tarô, uma pessoa que te chama para conversar, falando a respeito de como pode ser essa conversa, né? Qual é o tom, o que pode surgir aí, principalmente a ideia de se desfazer mal entendidos daquela pessoa que tem uma explicação para te dar e chega para fazer isso, né? Se mostrando diferente, é uma nova fase, né? Há um olhar diferente agora, as coisas sendo vistas exatamente por outro ângulo, e isso proporcionando entre vocês a abertura emocional que estava faltando, de repente para um poder se entregar mais ao outro, né? De repente você já queria isso, mas a pessoa talvez não estivesse no momento dela, né? Agora está enxergando um pouco mais claramente as coisas, de repente se libertando dessa influência aqui do diabo que gera essa prisão e que faz com que decisões erradas sejam tomadas. Então, pode ser alguém que sente que errou, né? Que de repente te falou que não deveria falar, né? Ou deixou de aproveitar oportunidades porque não sabia direito como agir. Então, a gente tem um momento agora de mais oportunidade, tá? E isso pode favorecer, sem dúvida alguma, um entendimento entre vocês, que é exatamente a terceira pergunta do nosso tema, né? A gente está perguntando aqui se a pessoa vai te chamar para conversar, vemos movimento para isso, vemos a comunicação, a expressão da imperatriz, né? Como pode ser a conversa. Trouxe à tona aqui algumas ideias que tem para surgir, principalmente com o que esse diabo com o 8 de copas nos proporcionou. Desfazer mal entendidos, explicações, esclarecer fatos, né? Tudo isso está aqui proveniente de uma nova fase, de um novo olhar entre vocês. Então, tendo chance para essas coisas acontecerem, a gente começa a ver um caminho de entendimento a dois, mas não é hora ainda de a gente cravar essa resposta. Por quê? A gente vai passar pelo baralho cigano e pelo Book of Shadows, mas sem dúvida alguma, o tarot tradicional é uma diretriz aqui na nossa interpretação, né? Na nossa consulta. E é por isso que eu deixo ele ainda aberto, porque eu posso recuperar informações dele, né, do que os arcanos maiores com os menores ali nos proporcionaram, e também vejo como isso tem para combinar com o baralho cigano e com o Book of Shadows. Então, vamos nessa. Abrindo para você agora aqui, o baralho cigano nas cartas de Santa Sara. Suas cartas, então, pelo baralho cigano, são o livro, os pássaros e o navio. A carta dos pássaros traz exatamente a ideia de comunicação, tá? Junto com o livro ali. Então, a gente vê realmente uma conversa surgindo, uma conversa que pode ajudar entre vocês a esclarecer algumas coisas mesmo. Isso veio muito também dentro da primeira leitura da mesa, tá vindo aqui para você. Desfazer mal entendidos, tá? Então a gente tem a carta dos pássaros mostrando essa situação, né, de vocês juntos aqui tratando das coisas, vem uma energia positiva aqui para favorecer o entendimento, para que vocês possam compreender melhor, né, os sentimentos, o que está rolando, o que tem que melhorar, né, o que não está legal. A carta do livro pode mostrar aí um momento de mais maturidade, de mais bagagem, né, de mais experiência, mais aprendizado entre vocês. Então, uma pessoa que sente que é um momento propício para isso, para vocês conseguirem conduzir as coisas com mais experiência, né, buscando novas possibilidades, novos horizontes. Então, aqui no navio nós temos, né, também a ideia de um movimento, de uma procura dele ou dela por você, mas é importante dizer, né, pelo que as cartas estão nos passando aqui até agora, que essa conversa não deve acontecer tão rápido também, tá?
Então, por que que eu falo isso? Porque nós temos um navio que, em termos de velocidade para os fatos, para aquilo que a gente está pesquisando, mostra um movimento lento, não é rápido, tá? E a gente tem também, né, o enforcado ali, ou pendurado, que vai também comunicar um pouco disso, das coisas que não são também de imediato. Ou seja, surge essa situação entre vocês, né, de a pessoa te chamar para conversar, surge uma oportunidade de um diálogo, de se tratar das coisas, né? Uma chance muito grande de vocês se entenderem, mas eu acredito que isso esteja amadurecendo para acontecer, não é uma situação pronta não, tá? Porém, tá gerando perspectivas, isso é bem normal de a gente alcançar no tarô, né? Porque a gente está analisando aqui a energia das pessoas, então não é aquilo que já está aqui para acontecer, né? A gente está pegando essas informações como se fosse no astral para depois chegarem aqui até o nosso plano físico. Então, a gente está se antecipando, tá? Então é normal também para te dizer que isso não deve ser assim de imediato. Mas eu vou já te dar uma pista a respeito disso. Não vou te deixar boiando não, para você ficar aí, meu Deus, mas quanto será que vai demorar? Né? Não vou ficar esperando também. Já vou te falar. Se segura aí. Vamos aqui no Book of Shadows. O que que a gente tem? Cartas da meditação, do Sol. E temos aqui a donzela do elemento ar. Essas cartas são bem positivas porque a meditação fala sobre mais consciência das coisas entre vocês, por parte dele ou dela. Então, aquela pessoa que de repente entende que errou, a pessoa que entende que estava deixando de observar algumas coisas que são importantes, né? Aquela pessoa que sabe que de repente estava displicente, e quer desfazer mal-entendidos, quer tratar disso. É um momento de mais consciência e o Sol mostra a vontade de viver. Não é o arcano maior do Sol, tá? Ele vem aqui como o número 1 do naipe, né, ou do elemento fogo desse deck de tarô. Ele mostra a vontade de viver, tá? Então traz muita energia dele ou dela para querer estar ao seu lado, para tratar do que tem para tratar, para que as coisas possam melhorar, para que mais oportunidades se façam, né? E a gente já teve a comunicação, a expressão que surgiu na Imperatriz, então já indicando realmente a situação de vocês poderem conversar. Nós tivemos isso nos pássaros também, que mostra conversa, que mostra companhia, tá? E nós temos aqui também, nessa donzela do elemento ar, porque ela estimula exatamente a comunicação, tá? Esse arcano. Então, a gente está vendo aqui, de fato, é alguém que vai te chamar para conversar? Em primeiro lugar, né? Vai surgir uma conversa ou as coisas ficam por isso mesmo? Se está sem diálogo, então dificilmente é alguém que viria te procurar. A gente já vê alguém que te procura, que te chama para conversar, que tem coisas para tratar com você, né? E o que está por trás dessa conversa? É alguém querendo se entender com você, alguém meditando aqui nas próprias atitudes, entendendo que cometeu alguns erros, né? Alguém que se vê agora mais consciente, mais maduro, falamos disso ali na carta do livro, né? Aprendizados estão aí, certo? Então é alguém que não está desperdiçando isso e nós temos a vontade de viver, tá? De fazer acontecer, que está aqui e isso combina muito com um novo olhar. Então é uma pessoa de repente agora conseguindo enxergar um pouco melhor o que vocês têm de fato para viver juntos e esse as de copas está gerando muita abertura aqui para experiências afetivas entre vocês. Então, agora a gente consegue responder. Vocês vão se entender? Sim, tá? Surge uma conversa. Eu acho que essa conversa vai ser importantíssima para vocês poderem tratar do que está faltando conseguir conversar, né? Principalmente desfazer mal-entendidos mesmo, e aí vocês saberem um pouco mais das intenções reciprocamente e surge um entendimento a partir daí. Então a gente vê alguém se colocando mais ao seu lado. Como eu expliquei, né? Isso está sendo indicado para a gente que não é de imediato. Então, quanto tempo, de repente, pode levar esse tipo de conversa aí? Eu vou pontuar para você que é na virada de mês, tá? Então, daqui até o final de abril ainda, acho que não. Mas virando para maio,
a gente já tem essa situação aí já mais presente, mais batendo na porta para acontecer. Então, vai exigir um pouquinho de calma, mas o importante é você saber, as coisas estão perdidas? Com certeza não estão, com tudo o que essas cartas nos mostraram aqui na sua consulta de hoje comigo, onde nós falamos então sobre comunicação entre vocês, né? Se vai rolar ou não vai, se é alguém que vai te chamar para conversar. Vimos que sim, né? Vimos como as coisas tendem a surgir aí nos assuntos, o que pode ser tratado, né? E o quanto isso evolui, se é para complicar ou para resolver as coisas entre vocês. E é para resolver, vem um entendimento aqui. Então, uma leitura bem promissora, uma questão de dar um espaço, né? Para a vida acontecer. A gente não faz uma leitura pensando só no dia de hoje, só no que vai acontecer ou deixar de acontecer hoje. A gente está aqui pelo tarô fazendo uma leitura da energia das pessoas, então o que é pegado, o que é coletado de informações aqui, ainda vai se materializar no nosso plano, né? Então é tudo o que está sendo encaminhado, é o que as cartas mostram, certo, gente? Então deixa o seu like, não esquece disso antes de ir embora, lembra que é importante para o canal, certo? Deixa o seu feedback, me conta como é que você se sentiu com a leitura, principalmente porque a leitura é coletiva, então cada pessoa se sente de um jeito, eu gosto de ter o retorno aí de vocês, tá legal? Verifica se você tá com a sua inscrição no canal em dia, se as notificações estão ativas para você não perder a sequência do trabalho. Agora a gente está com essas leituras mais detalhadas, então a cada vídeo que eu apareço aqui para te passar uma leitura de cartas é uma consulta, né? Realmente é uma consulta que você recebe aqui. Tá? Então não perde a sequência. Valeu pela companhia, valeu pela presença hoje no canal. Um abraço, uma excelente semana e até amanhã porque tem mais.